compartilhar com vocês a tela para a gente dar início a essa nossa terceira aula, né. Bom, a gravação já foi, iniciada. Vou agora compartilhar minha tela com vocês. Vocês já estão conseguindo enxergar a minha tela aí? Sim. Tá todo mundo me escutando bem? Positivo, professor. Ok. Bom, hoje é uma continuação, né, a aula de hoje é uma continuação, do tema da aula passada. A gente vai falar agora de um caso, né, de um outro caso que pode acontecer na hora de escrever as equações de estado, né. Então a aula de hoje, né, continua sendo ainda, né, o tema representação de estados, mas hoje a gente vai abordar uma outra, metodologia, né, para representação de estados, que é exatamente quando, aparecem, né, na equação diferencial, algumas derivadas da excitação, né. Acho que cheguei a comentar com vocês alguma coisa no final da aula passada, né, mas hoje eu vou, vamos dizer assim, eu vou aprofundar mais essa explicação, né. Tá certo? Então, é como está escrito aí no índice do slide número 2, né, vamos estudar isso, fazer uns exercícios. Eu também, antes de iniciar essa aula, eu já depositei lá na nossa pasta, né, de material didático, dessa turma aqui no Teams, uma segunda lista de exercícios que é referente a essa aula de hoje, e esses slides aqui também já estão lá disponíveis, né, tá? Então esse exemplo 4 que aparece aí, na verdade, é a continuação, né, dos exemplos da aula passada. Esse foi o último exemplo, né, do último slide, da aula passada, onde está sendo pedido aí para representar esse sistema, né, dinâmico, utilizando o espaço de estados, né. Bom, mas esse sistema que está aí, pessoal, ele é um pouquinho diferente do que aqueles que a gente abordou, dos exemplos que a gente abordou na aula passada, tá? Porque em todos os exemplos que a gente abordou na aula passada, não existia nenhuma derivada da excitação, tá aqui do lado direito, né? Só o que aparecia aqui era U, né? Não aparecia o ponto, nada disso, tá? Então, quando não aparece a derivada, então a técnica, a forma de resolver é exatamente igual a gente viu na aula passada, né? Aquele passo a passo lá, escolhe as variáveis de estado, né? Deriva uma vez em relação ao tempo e depois vai completando conforme você escolheu as variáveis de estado e também baseado na equação diferencial, tá? Então, o que está sendo pedido nesse exercício é para escrever uma representação, tá certo? As matrizes A, B, C e D, e em seguida desenhar o diagrama em blocos, tá? Bom, como a gente viu no iniciozinho lá da matéria, né, na parte introdutória lá de espaço de estados, a gente viu, inclusive esse slide é uma cópia, né, daquele slide da aula 2, onde tem aí, a regra, né, para você escrever as equações de estado, né. Então, cada variável de estado tem a sua equação dinâmica, que é uma equação de primeira ordem, é uma EDO de primeira ordem, isso para cada variável de estado, tá? A gente viu também que do lado, por ser uma função de primeira ordem, então do lado esquerdo só pode aparecer derivada daquela variável de estado, derivada primeira, tá? E do lado direito, o que pode aparecer do lado direito é uma combinação linear de variáveis de estado e ou da excitação U. Não pode aparecer mais nada além disso, tá certo? Por que que existe esse formalismo matemático aqui? Exatamente para respeitar a estrutura, do sistema, né, como ele é apresentado, né, na natureza, né, ou como ele é montado artificialmente.
Como é que é o sistema? O sistema é uma caixinha preta, né, onde você tem aqui dentro elementos que armazenam energia, você cita esse sistema com um sinal externo e ele te reproduz aqui uma saída, uma resposta, tá? Então é um sistema de uma entrada, uma saída e internamente, né, como existem elementos que armazenam energia, para cada um desses elementos que armazenam energia, define-se uma variável de estado, e essas variáveis são organizadas na forma de vetor, e aí temos o vetor de estados, que são variáveis internas, tá? As variáveis de estado são variáveis internas. Então, do ponto de vista entrada-saída, eu estou vendo aqui que só tem aqui, a única excitação aqui é U, e a única saída é Y. E onde é que estão as variáveis de estado? Estão aqui dentro, elas aparecem aqui dentro. Então, veja, é por isso que a forma de escrever as equações de estado tem que obedecer esse mesmo formato, porque essas são as variáveis do sistema físico real, né? Essas são as variáveis do sistema físico real inclusive, elas são utilizadas para formar a saída, né? Tá certo? Cada sistema tem a sua variável de saída lá, né? De acordo com a organização lá dos elementos que armazenam energia, tá certo? Então, tanto nas equações dinâmicas das variáveis de estado x1, x2 até enésima, né? E também da variável de saída, só podem aparecer combinações lineares das variáveis de estado, algumas ou todas ou nenhuma, né? E ou da excitação, tá certo? A excitação pode ou não aparecer nessas equações aí das derivadas das variáveis de estado, tá certo? Pode ou não aparecer, né? Então veja que quando você tem um sistema, né, seja ele natural, né, um fenômeno da natureza, seja ele um sistema artificial montado pelo homem, um motor elétrico, um robô, né, ou qualquer coisa do tipo, é, a maneira como os elementos que armazenam energia eles estão conectados, né, para formar o sistema, pode ser que internamente surjam as derivadas da excitação, mas essas são características internas, tá? Assim, a forma como os elementos estão conectados, né, ou estão interagindo, é que faz surgir essas derivadas da excitação internamente. Veja que a excitação aqui, ó, ela está entrando pura aqui, né? Aqui não tem derivada nenhuma. Mas aqui dentro, a forma como eles estão, os elementos estão organizados e conectados é que fazem surgir essas derivadas. Isso é uma característica intrínseca de certos sistemas, tá? Bom, mas aí então, quando essas derivadas aparecem, como é que resolve o problema? Porque aqui eu acabei de falar com vocês e a gente acabou de discutir que essas derivadas não podem aparecer aqui do lado direito da equação, né? Então aí, pessoal, nesse caso, a gente tem que usar uns truques matemáticos, né? Que na matemática é chamado de mudança de variável, para a gente fazer com que essas quantidades não apareçam nas equações aqui do lado direito de cada variável de estado, tá certo? Não fazer aparecer não é a mesma coisa que cancelar, tá? Cancelar é uma coisa, né? E evitar que apareça é outra, tá certo? Por quê? Porque você vai lá, mexe nas variáveis de estado de tal forma que quando você começar a equacionar, aquelas derivadas não vão mais aparecer. Mas elas não estão sendo canceladas, tá? Por quê? Porque essa característica é uma característica interna, não tem como cancelar isso, né? E se você está apenas representando, você tem que ser fiel ao que está ali no sistema, à equação dele. Então, você arranja uma outra forma de escrever a equação, de tal forma que as derivadas elas não vão aparecer, tá? É esse que é o assunto que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Que técnica é essa que a gente usa, né? Como fazer para escolher essas equações, né? De forma que a gente consiga atingir esse objetivo, né? De só aparecer combinação linear das variáveis de estado ou da entrada. Entenderam esse conceito? Entenderam qual é o objetivo? Ok, então veja o seguinte, pessoal. Eu vou adiantar para vocês aqui o que vai acontecer, né? Para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa. Lembra que a gente, na aula passada,
escolhi as variáveis de estado, baseado na variável ordinária da equação diferencial, né? Na variável de interesse, né? Então, você pegava lá, o primeiro estado era igual à própria variável, o segundo estado é a derivada dele, o terceiro é a derivada segunda e assim sucessivamente. A gente viu também que essa forma de escolher, na literatura, ela foi batizada de formas canônicas. Existem várias formas de você escolher as variáveis de estado. Essa que a gente está adotando aqui nesse curso é chamada, na literatura, se você for pesquisar, está escrito lá, é forma canônica controlável, né? Ou forma companheira, que também é um outro termo que se encontra na literatura. Então, como é que é a forma companheira ou forma canônica controlável? O primeiro estado é a variável de interesse da equação diferencial, né? A variável é aquela que aparece do lado esquerdo da equação, né? Ela e as suas derivadas. Depois, o segundo estado é a derivada dessa variável, por exemplo, se for x, né? A segunda variável de estado vai ser x ponto, né? Ou seja, a derivada da primeira de x. Se tiver um terceiro estado, então, quem vai ser? Vai ser a derivada segunda do x. Então, você vai aumentando o grau da derivada, né? Para completar as suas variáveis de estado. Nesse método aqui da aula de hoje, a gente vai fazer a mesma coisa, vai ser exatamente isso, só que a gente vai ter que somar em algumas equações alguns termos proporcionais também à excitação, tá? Proporcionais. E isso, né, aí a facilidade da técnica diz o seguinte: eu tenho que descobrir qual é a primeira equação onde eu tenho que fazer isso. Porque depois é só repetir o algoritmo, né? Da forma canônica controlável. Eu tenho que colocar lá depois as derivadas. Aí, à medida que a variável de estado, né, a gente vai escrevendo as outras, aí você vai colocando derivada do que está antes, né? Do que está na linha anterior, tá certo? Então, na verdade, é o seguinte: eu vou ter que incluir em alguma equação, né? Que quer dizer com equação, né? Cada variável de estado aqui, ó, tem uma equação. A primeira variável tem uma equação, a segunda tem uma equação, a terceira, aí quando chegar na enésima, tem uma outra equação. Então, não são todas as equações que eu vou ter que colocar um termo proporcional à entrada, não são todas. Mas existe algumas que eu posso colocar que vão me dar o resultado exato no final. Então, eu tenho que descobrir em qual equação tem que começar a colocar, né, para poder isso dar certo. E depois, se eu descobrir a primeira aqui, as outras eu vou derivando e acrescentando, né? Então, o método, basicamente, esse é o que está descrito nos próximos slides. A gente vai ver tudo isso, tá certo? Com detalhes nos exemplos que tem nessa aula de hoje, tá? Então, quais são os passos, pessoal? Primeiro passo, exatamente igual ao da aula passada, escolher as variáveis de estado. Como é que eu vou escolher as variáveis de estado? Forma canônica controlável, tá? Então, o primeiro estado é a variável de interesse da EDO, segundo estado é a derivada dela, terceiro é a derivada segunda dela e assim sucessivamente, até chegar lá, até acabar as variáveis de estado. Tá lembrando, né, que o número de variáveis é exatamente igual à ordem, né, da equação diferencial. Então, a equação diferencial de segunda ordem, 2 estados. Equação de terceira ordem, 3 estados. E assim vai, tá bom? Segundo passo, pessoal. Vamos ter que introduzir termos proporcionais, né? A excitação e as derivadas e as suas derivadas, né? Nas variáveis de estado. Então, na verdade, nossas variáveis de estado elas não vão ser exatamente, né, iguais à da aula passada. Uma ou outra vai ter uma pequena diferenciação, né? Que diferenciação é essa? Exatamente, né, que você vai passar a ter a variável lá da EDO mais um termo proporcional à excitação, tá? E isso pode aparecer em várias equações, mas aqui, né, o ponto-chave é descobrir qual é a primeira equação, e depois você vai derivando e acrescentando, tá? Uma vez que você já montou as tuas variáveis de estado, né? Quem é o x1, quem é o x2, quem é o x3, e assim sucessivamente, uma vez que você montou isso já com as parcelas proporcionais à excitação e as suas derivadas, pronto,
Daí para frente é fazer igual, derivar uma vez todo mundo, né, tá certo? Derivar uma vez todo mundo, olhando sempre quem são os estados, substituindo, né, as variáveis de estado, e na última equação você tem que recorrer à equação diferencial. Então é basicamente, a diferença é esse passo número 2 aí, é onde eu vou introduzir essas, termos a mais aí. Depois que eu introduzir esses termos de forma ordenada, pronto, aí depois é só derivar e fazer algebrismo, tá? Substituições, pegar os estados, tá certo? Nesse ponto aqui, pessoal, eu quero, nessa ponto da aula de hoje, quero que vocês prestem muita atenção, tá? Que algumas substituições das variáveis de estado, elas não vão ser mais aquela substituição simples, né? Ah, eu tenho x ponto aqui, vou substituir por x2. Então, assim, vai ter hora que vai entrar uma equaçãozinha inteira lá, né? Então, tem que tomar o cuidado e prestar atenção que se tiver um coeficiente, o coeficiente vai multiplicar todo mundo daquela equação lá. Tem que tomar esse cuidado, tá? Tomar esse cuidado de multiplicar todo mundo, não esquecer ninguém, tá? Vamos ver uns exemplos daqui a pouco aí para ficar bem mais claro, né? Tá certo? Então aqui é uma explicação, né? Olha o que acontece, pessoal. Então eu tenho uma equação diferencial aqui, ó, de ordem n de nariz, né? E do lado de cá eu tenho uma outra equação diferencial, né? Ou seja, uma combinação linear das derivadas da excitação de ordem m de Maria, né? Tá certo? Então, como é que eu resolvo? Como é que eu faço para fazer, para descobrir uma representação de estados quando eu tenho derivadas da excitação? É como a gente viu nessas regras aí do slide 5, né? Então, olha como é que eu escolho os estados. Primeiramente, eu escolho na forma canônica controlável, é o que está aqui, ó, grafado aqui na cor preta, tá vendo aqui, ó? Então, como é que eu escolho? Qual é a variável aqui da equação diferencial de interesse, né? Que está do lado esquerdo? É x. Então, o primeiro estado é x. Quem é o segundo estado? A derivada dele. Quem seria o terceiro? A derivada segunda. E vai derivando até a ordem n, né? Claro que na ordem n, eu vou ter a derivada de n menos 1. Se você perceber bem, ó, primeiro estado é a derivada de ordem zero, né? Que é a própria função. O segundo estado é a derivada de primeira ordem, né? Então o estado enésimo é a derivada de ordem n menos 1, tá? Mas para a gente abordar essa questão da ocorrência, né, de derivadas da excitação, eu tenho que somar nessas equações, em algumas delas, eu tenho que somar termos proporcionais a u e também proporcionais às derivadas de u, quando for o caso, tá? A grande questão é como eu vou fazer isso, né? De que forma eu vou fazer isso e onde eu começo? Começo na primeira equação? Começo na segunda? Começo na terceira? Ou seja, se eu fizer isso aqui, será que chegar lá no final vai fechar? As contas vão fechar? Pois é. Aí existe um algoritmo, né, que alguém, né, no passado, por tentativa e erro, já fez e descobriu que existe um algoritmo, né, que existe um padrão matemático que sempre que você seguir, adotar esse padrão, as contas sempre vão fechar. Mas para chegar nesse padrão, né, alguém teve que fazer muitas tentativas e erros aí e descobrir isso, tá certo? Então, existe, né, uma equação a partir da qual você começa a escrever esses termos proporcionais a U. E nas equações seguintes, você adota esse procedimento aqui, ó. Então, se você colocar aqui um termo, por exemplo, alfa vezes U, onde alfa é uma constante, aqui embaixo tem que colocar a alfa U derivada. É isso que tem que fazer. Mas só isso não resolve. Aí você tem que somar mais um beta U. Então, veja, na primeira equação, você vai colocar um cara proporcional a U. Um alfa vezes U, ou um B vezes U, tá certo? Uma constante vezes U, onde essa constante ela só vai ser calculada a posteriori, tá? Ela só vai ser calculada no final, tá certo? Então, se aqui aparece um termo proporcional a U, aqui tem que aparecer uma derivada mais um outro proporcional. Na terceira, uma derivada segunda, uma derivada primeira e mais um proporcional. E você vai aumentando até chegar na última equação. Quando se faz dessa forma, pessoal, lá no final fica tudo redondinho, né? E fácil de calcular, tá certo? Vamos ver como é que é essa regra aí. Olha como é que é essa regra. Então, preste atenção que aqui
eu tenho uma derivada de ordem n, tá? De nariz. E aqui uma derivada de ordem m. Esses números aqui, n e m, eles são importantes para a gente descobrir qual equação a gente vai colocar o primeiro termo, tá certo? Vamos ver aqui agora se tem um exemplo logo aqui no... Ah, tá aqui, ó. Essa equação. Olha como é que é calculado, pessoal. O número aqui, ó, da variável, né? Aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, enésimo, né? O próprio índice da variável de estado, ela diz quem é o número da equação. Primeira, segunda, terceira, pontinho, pontinho, enésima, né? Então, o número da variável, da primeira variável onde vai entrar esse termo proporcional, é calculado assim, ó, n menos m mais 1. Então, pego esse número aqui, subtraio esse daqui e somo mais 1. O número aqui resultante vai ser o número da equação na qual eu vou começar a colocar esse termo proporcional à excitação. Daí para baixo, né? Se tiver mais estados para baixo, você vai completar da forma que eu tinha mencionado antes. Você vai botar... Aí na próxima equação você vai ter que colocar uma derivada e mais um termo proporcional à derivada do U mais um outro termo proporcional ao U. Tem que ser constante, pessoal. Essas constantes, algumas têm que ser diferentes uma da outra, exatamente para dar liberdade de você escolher lá no final, tá? Mas vamos ver como é que fica isso no exemplo, né? Que aqui, de fato, está muito blá, blá, blá. Vamos para um exemplo para vocês verem direitinho. Olha esse exemplo aqui, que é o exemplo da aula passada. Olha lá, equação de segunda ordem e equação de primeira ordem aqui. Variável de interesse é x, tá? Então, eu vou escolher as minhas variáveis de estado no primeiro passo lá, do slide 6, eu acho, né? O primeiro passo é escrever na forma canônica controlável. Olha como é que eu escolho, ó. Primeiro estado, né? X. Segundo estado, derivada do x, tá? Tenho dois estados, porque a minha equação é de segunda ordem, tá certo? Olha, mas tem derivada da excitação. Então, eu já sei que uma dessas equações tem que entrar um termo proporcional à excitação. Então, em qual equação eu vou colocar a primeira equação? Olha, então, olha lá, o número da variável vai ser n menos m mais 1. N é 2, m é 1, então fica 2 menos 1 mais 1. Ou seja, eu vou ter que colocar um termo na variável 2. Então, olha lá o que acontece. Então, a minha segunda variável de estado, né? Eu vou alterar ela para mais alfa-U. Esse alfa, pessoal, é uma constante, tá? É uma constante, alfa-U, que eu só vou escolher no final, tá? Só vou escolher no final. Se tivesse mais um estado aqui, terceiro, pessoal, olha como é que seria. Seria derivada disso daqui, x dois pontos, derivada disso daqui, alfa, u ponto, mais um beta u. Então, eu sempre tenho que terminar aqui com um termo proporcional a u. Tá certo? Então, para escolher o estado seguinte, só derivar isso aqui, ó. Derivo isso aqui uma vez, vai dar o quê? Derivada segunda de x mais alfa, derivada primeira de u. Vai entrar aqui. Mais um beta u. Então, sempre tem que completar até chegar ao final, tá? Nesse caso aqui, nesse exemplo que é de ordem reduzida, né? Calhou de o termo proporcional, ele caiu na última equação, então não tem mais o que completar. Daqui para frente, pessoal, é algebrismo, tá? A gente vai ter que derivar essas duas equações uma vez, tá? Substituir as variáveis de estado e na última equação eu vou ter que recorrer aqui à equação diferencial. Vamos ver como é que fica no próximo slide? Olha lá. Slide 9, pessoal. Então, eu derivei o primeiro estado, né, que era x ponto, né? Desculpa, o primeiro estado é x, quando eu deriva da x ponto, tá? Mas veja o seguinte, x ponto aparece aqui, ó. O x ponto, ele sozinho não é variável de estado, mas ele tem variável de estado nele. Então, se eu isolar o x ponto aqui, vai dar segundo estado menos alfa-u. É o que foi feito lá no exercício, olha lá. Segundo estado menos alfa-u. Olha para essa equação aqui, pessoal. Verifica, observa essa equação aqui e me diga aí se não tem aqui uma combinação linear de variável de estado e da excitação.
não é isso? E isso aí não atende lá a formulação geral da representação de estados? Ok, então essa equação está pronta, tá? Como é que eu obtive essa equação? Eu descobri que a derivada do primeiro estado é a derivada do x, fui na equação do segundo estado, isolei o x ponto e obtive essa equação aqui, ó. Então essa equação aqui, pessoal, está pronta, tá? Está pronta em termos, né? Porque o alfa eu preciso depois voltar aqui para substituir o alfa, tá? Mas isso eu vou fazer no final. Olha, vou subir um slide, só um instante. Como é que é a derivada do segundo estado? A derivada do segundo estado é a derivada segunda do x mais alfa, derivada primeira do u. A derivada segunda do x, eu vou pegar aqui da equação diferencial. Vou passar todo mundo para o outro lado e substituir na derivada. E esse alfa, o ponto, eu vou deixar guardado aqui. Ele vai ficar guardado na equação. Olha lá como é que vai ficar. Então, a derivada segunda do x, segundo a equação diferencial, é menos 2x ponto, menos 5x, mais o ponto. Então, essa parte aqui, ó, que está escrita na cor preta, ela veio da derivada segunda do x, que veio da equação diferencial. E essa parte aqui, ó, foi repetida, tá vendo? Foi repetida. Agora, eu tenho que pegar essa equação e substituir todas as variáveis de estado, tá? É o que diz a regra. Então, no lugar do x ponto, olha lá quem é o x ponto. X ponto não é isso aqui? Então, no lugar do x ponto, coloquei menos duas vezes ele lá. Ó. Aqui é que eu chamei a atenção lá no início. Ó. Quando substitui a variável de estado, tomar cuidado que tem um coeficiente na frente. Tá? Esse coeficiente vai multiplicar todo mundo aqui. Tá? E quem é x? X é variável de estado. Se você olhar no primeiro slide, x é variável de estado, é a primeira variável de estado. Então, no lugar do x, coloquei apenas x1. Esses dois termos aqui, pessoal, olha o que acontece com eles. Vou colocar em evidência, tá certo? 1 mais alfa, vezes o ponto, tá? Olha, quando você aplicar distributivo aqui, vai ter menos 2x2, menos com menos dá mais, vai dar 2 alfa u, menos 5xu. E vai ter esse termo aqui com a derivada. Esse termo com a derivada aqui é ele que não pode aparecer nessa equação. Por quê? Porque a gente lá naquela diagrama de blocos, a gente viu que a única excitação do sistema é U, né? Não tem outra entrada lá, U ponto, tá certo? O U ponto, ele se manifesta dentro da equação, né, do sistema. Então, como é que eu faço, pessoal, para esse termo aqui não aparecer aqui nessa expressão? Para ele não aparecer aqui, basta que eu faça o alfa, que a gente que escolhe, né? Faço que o alfa seja igual a menos 1. Tá? Fazendo o alfa igual a menos 1, eu vou ter 1 menos 1, aí esse termo não vai aparecer. Veja, pessoal, eu não estou eliminando nada aqui, tá certo? Porque o fato de eu não representar esse termo aqui, né, não significa que eu cancelei ele, porque na verdade ele aparece também em outro lugar aqui, ó, que não tinha antes, né? Então, na verdade, eu tive que incluir esses termos aqui todos exatamente para que isso aqui não aparecesse. E é assim que é feito. Quando você substituir o alfa por menos 1 em todas as outras equações, né? Aí as constantes vão ficar bem definidas. Então, finalmente, simplificando esse sistema aqui todinho, com um alfa igual a menos 1, olha lá o que eu vou ter. x2 mais u no primeiro estado, e no segundo, menos 2x2, menos 5x1, menos 2u. Olha, no lado direito das duas equações, só tem combinação de variável de estado e da entrada, como manda a regra, né? Então, partindo dessas duas equações, escrevendo, então, o nosso sistema no formato matricial, né? Lembrando sempre que a primeira coluna da matriz é o multiplicador do primeiro estado, do x1. A segunda coluna é o multiplicador do segundo estado. Isso vale para a matriz A e para a matriz C, né? Então, se esse vetor x tem o primeiro estado na primeira posição, o x1, né? x1 maiúsculo, e o segundo estado na segunda posição, então o produto aqui, ó, por linha, é um produto escalar, ou seja, x1 vezes 0, que dá 0, e o x2 vezes 1, que dá x2, está aqui, x2. Mais 1 vezes u, está aqui, ó, essa equação. A segunda linha é a equação do segundo estado, que está faltando um pontinho aqui, ó. Esse é um erro de digitação, né? Então, como é que fica? Ó,
x1 é o primeiro elemento vetor, x1 vezes menos 5, menos 5x1. x2 é o segundo elemento vetor, vezes menos 2, menos 2x2, mais menos 2u, que dá menos 2u. Tá? E a saída, se eu não me engano, lá ó, é o primeiro estado, né? O x1, que é o primeiro estado. Então, a saída vai ser, olha lá, x1 vezes 1 mais x2 vezes 0, então vai dar x1, tá certo? Meus amigos, nesse exemplo aqui, nessas explicações, vocês têm alguma dúvida? Professor, licença. Na segunda Sim. linha, o senhor substituiu esse x com 2 pontinhos em cima por aquela equação do slide anterior, aquela primeira equação? Diferencial, né? Esse Isso, aqui, isso. ó. O ponto menos 5x passa para lá menos 2x ponto, né? Pega isso Sim, aqui, passa show, para show. cá, entendeu? Beleza. Sim, é que eu acho que eu me perdi um pouco, aí eu fiquei me perdido nessa segunda linha. Mas aí depois, quando o senhor voltou de novo, só queria confirmar se estava tudo ok, se era isso mesmo. Obrigada. A última equação, ela sempre depende da equação diferencial. As equações de cima, quando você deriva, você olha para a equação de baixo e você tira uma cola, né? E você sabe o que você vai escrever lá. Mas a última equação não tem de onde colar, né? Que não tem mais nada para baixo. Aí você tem que colar lá da equação diferencial. Tirar uma cola, que eu digo, é olhar, né? Observar, né? Você tem que observar. Agora, os outros estados, não. Como tem sempre no estado abaixo dele, aí você vai observando o próximo estado, tá? Aí você vai dando as respostas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, como tem assim uma questão de você da variável não aparecer sozinha muitas vezes, você tem que tomar esse cuidado, tá? De passar o sinal certinho, tá? Quando passa para o outro lado, trocar o sinal certinho. Quando substituir esse x ponto aqui, ó, substituir ele entre parênteses, tá certo? Tomar cuidado com esse coeficiente, com esse sinal aqui, que isso aqui enrola, né, muita gente, né? Eu também, né, às vezes cometo uns erros aí de sinal, mas tem que prestar muita atenção nisso. E novamente falando aqui, o alfa, né? Nesse exemplo isso apareceu o alfa, mas pode ter exemplos que você tenha duas variáveis, tá? Mas preste atenção, essas duas constantes, né, a determinar. Mas essas duas constantes sempre vão aparecer nesse mesmo esquema aqui, ó. É exatamente para fazer esse termo aqui desaparecer, né? Tá certo? Então, essas constantes, elas são simples de calcular, pessoal. Aqui não esperem aparecer equações complicadas aqui não, né? Alfa ao quadrado, nada disso, não vai aparecer. As equações são simples, tá? De valor imediato. Você olha lá, você olha e diz assim, o que eu coloco no alfa aqui para isso aqui dar zero? É desse tipo que vai aparecer. Não espere aparecer alfa multiplicado por um outro beta, isso aí não vai acontecer. Se isso estiver acontecendo, é porque você equacionou errado, tá? As equações, elas são bem simples assim, ó, de fácil determinação, tá? Então, eu aconselho a levar o alfa ou o beta, qualquer uma dessas constantes que você precisar colocar, leva até o final, tá certo? Faz literal e só substitui no final para dar essa solução aqui, ó, tá certo? No próximo slide, se eu não me engano, vai vir aí o diagrama em blocos, tá? O diagrama em blocos, né? Você pode ler daqui, né? Ou ler daqui, tanto faz. Aqui é o formato expandido por linha, né? Equação por equação, estado por estado, e aqui é formato matricial. Então, você vai ler qualquer uma dessas duas equações para escrever o diagrama em blocos, né? Lembrando sempre para vocês, revisando, né? Que o número de integradores que a gente usa sempre é igual ao número de variáveis de estado, exatamente porque as variáveis de estado serão sempre, né? As saídas desses integradores, tá? As variáveis de estado serão sempre as saídas dos integradores. Não existe uma exigência de você colocar uma ordem, né? O primeiro integrador é para o x1, o segundo isso não tem uma exigência. Você poderia colocar aqui x2, aqui x1 embaixo, tá? Isso não muda praticamente nada se você fizer as ligações certas. Isso não muda praticamente nada, só muda o visual, mas não muda a equação, tá?
Então, não exige aqui não existe uma exigência de ordem aqui, apesar de que, né, se você colocar na ordem, obviamente, a forma de você traçar as ligações vai ser muito mais bem simplificada, não vai ter cruzamento, né, de setinhas, aí não vai ter cruzamento. Se você fizer organizado, tem essa facilidade de enxergar melhor o que você está fazendo, né? Mas não existe essa exigência. Aqui eu coloquei uma forma didática, né? Coloquei o primeiro estado em cima, o segundo estado embaixo, mas, novamente, é apenas uma questão didática, tá? Então, as variáveis de estado sempre serão as saídas dos integradores. Óbvio, se na saída do integrador está saindo x1, é porque na entrada tinha a derivada dele, tá? Aqui, mesma coisa para o x2. Então, eu tenho a derivada do estado e o estado. Então, tem tudo para agora traçar. Aqui também está faltando um pontinho aqui da derivada, tá? Então, agora, pessoal, é só usar os somadores e esses elementos aqui que são os multiplicadores, né? Para montar essas equações. Então, o primeiro estado, olha lá. A derivada do primeiro estado, ela é composta de duas parcelas. Está aqui o somador e duas parcelas, tá? Quem é a primeira parcela aqui, ou a segunda, né? É o U aqui, ó. Então, peguei uma cópia aqui, liguei aqui. E quem é a outra parcela? É x2, ó. Peguei uma cópia aqui, liguei aqui. Então, é x2 mais U. É o que está escrito aqui, x2 mais U. Isso é a derivada do primeiro estado. Tá aí a equação pronta, né? A derivada do segundo estado, olha aqui, que deveria aparecer aqui, derivada do segundo estado, ela tem uma, duas, três parcelas. Então, eu preciso de um somador com uma saída para representar, né, a soma, né, que é a derivada do segundo estado, e três parcelas aqui, que são três entradas. Quem são as parcelas? Ó, menos 2 vezes U está aqui, ó. U multiplicado por menos 2 entrou aqui. Depois, pego o x2, multiplico por menos 2 e somo aqui, ó. E depois eu pego uma cópia do x1, multiplico por menos 5 e jogo aqui no somador, está aqui. E a saída total do meu sistema é o próprio primeiro estado. Então, pego uma cópia do primeiro estado e jogo para a saída. Então, traçando aqui uma linha tracejada, né, o contínuo, entre a excitação U e a saída Y, o que tiver dentro vai ser o meu sistema, que é está exatamente coerente com aquele primeiro diagrama que eu mostrei lá no início, né, que tem o U, tem uma caixa preta e tem o Y como saída. E dentro da caixinha preta tem os estados aqui, ó. O x1 fica do lado de dentro e o x2 também fica do lado de dentro. Alguma dúvida quanto à construção desse diagrama em blocos? Ok, então vamos seguir para o próximo exemplo. O próximo exemplo, olha lá, é um exemplo bem, olha, parece, né, difícil, né? Parece complicado, olha. Nossa, que equação difícil. Não, não tem nada de difícil, tá certo? É só equacionar e manter as regras que tudo vai dar certo. E, né, fazer o algebrismo certinho, tá certo? Então, essa equação diferencial, pessoal, a variável de interesse é o x. Ela é de quinta ordem. Está vendo aqui? 5 pontinhos. Quinta ordem e incompleta, né? Porque eu não tenho mais nenhum termo aqui, ó, de outras derivadas, né, do x. Isso também não tem a menor importância, tá certo? Para descrever o sistema em espaço de estados, né? A representação de estados ela é uma representação bem genérica para qualquer sistema, né? Mas aqui o que acontece? Olha, eu tenho uma derivada de quinta ordem do x, né? E tem uma derivada de quarta ordem da excitação, tá? E a minha saída é a variável de interesse aqui da equação. Olha, pessoal, esse parece uma equação grande, né? Ela é uma equação grande, a gente vai ter várias, 5 variáveis de estado, mas a forma de resolver sempre é a mesma, vai dar só um trabalhinho mais de cálculo, mas não tem dificuldade nenhuma, tá, pessoal? Então, qual é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é definir as variáveis de estado, né, que serão 5 por causa da ordem aqui, ó, são 5 variáveis de estado de x1 até x5. Primeira etapa é definir as equações de acordo com a forma canônica controlável. Então, o primeiro estado, o x1, vai ser o próprio x,
o segundo vai ser a derivada do x, o terceiro, derivada segunda do x, e assim vai até o quinto estado, que vai ser exatamente igual à derivada de quarta ordem do x, tá? E depois a gente vai ver onde é que vai colocar as termos proporcionais no U. Olha lá, pessoal. Então, aqui, olha, como é que eu vou escolher as minhas variáveis de estado? Então, o primeiro passo, olha lá, é como eu acabei de falar agora. Ó, o primeiro estado é x, o segundo estado é a derivada do x, terceiro, derivada segunda, quarto, derivada terceira, quinto, derivada quarta. Isso daqui é a forma canônica controlável, um formalismo, tá? É uma forma de escolher, tá? Então, já sabemos que quando aparece derivada da estação, eu vou ter que colocar nessas equações aqui, em algumas delas, termos proporcionais à variável de entrada de estação, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Eu pego lá, vou voltar um slide aqui, só um instante. Então, eu vou pegar esse número aqui, ó, o grau da diferenciabilidade dessa parte aqui, que é 5, subtraio, né, esse grau aqui, que é 4, e somo 1. Então, olha lá, 5 menos 4 mais 1, né? Que dá 1 mais 1 dá 2. Então, a minha primeira equação é a equação do segundo estado, tá? Então, o que eu faço? No segundo estado, eu acrescento um termo proporcional ao U. Aqui eu estou chamando de K1 para, né, ficar mais claro como é que vai ser feito. Então, como eu falei para vocês, olha o que acontece agora, pessoal. Se o segundo estado é isso daqui, o terceiro vai ser a derivada disso daqui, ó. Como é que é a derivada disso aqui tudo? Aqui já tem x2 ponto, eu acrescento K1 o ponto, onde esse K1 é igual a esse K1 aqui. E tenho que adicionar um termo proporcional no U. Então, em cada linha, ó, em cada linha sempre tem que ter um termo proporcional ao U, sempre tem que ter. Senão as equações não vão fechar. Ó, essa tem, essa tem. A diferença dessa linha para essa, é que à medida que a ordem aqui aumenta, ó, da equação, a gente vai ter mais componentes de derivadas de ordem superior da excitação, tá? Que surgem porque eu preciso derivar isso aqui, ó. Eu preciso derivar isso aqui, colocar aqui embaixo e acrescentar um termo proporcional. Olha como é que fica, pessoal. Como é que fica simples do ponto de vista. Se você tiver a primeira equação, fica mais simples, porque aqui, ó, isso aqui já está pronto, ó, x derivada segunda, derivada terceira, isso aqui já vem pronto, né? Você só vai completar o que está em vermelho aqui. Então, a derivada disso daqui, ó, o que está faltando para isso daqui ser a derivada disso? Está faltando só esse termo, K1, U ponto. Aí eu somo um K2U. Então, o que está faltando nessa equação de baixo para ser a derivada disso aqui? Como é que é a derivada disso aqui? É a derivada terceira, mais o K1 derivada segunda, mais um K2 derivada primeira, aí tenho sempre que completar com o termo adicional aqui em U. E para isso aqui de baixo, se é derivada disso aqui tudo, pessoal, então, olha lá, já tenho a quarta aqui, está faltando, então, K1, U a terceira, um K2, U a segunda, um K3, U a primeira, né, que aqui é K3U, então, a derivada disso vai dar K3U ponto. E mais um termo K4 vezes U. Olha, então aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4 constantes a determinar no final. Já falei para vocês que essas constantes, elas não vão se misturar, tá, pessoal? Elas podem se misturar aqui no meio. Aqui no meio elas podem se misturar, tá? Mas no final, para você decidir qual é o valor delas, as equações são simples, tá? É uma equação bem simples, tá? Tem que prestar atenção nisso. Então, uma vez que a gente montou as variáveis de estado para esse problema aqui, né, quando aparecem derivadas, agora é derivar todo mundo uma única vez e ir substituindo a partir da equação de baixo, tá? E na última equação, como já é previsto, né, como você derivar o quinto estado, vai aparecer a derivada quinta aqui, eu tenho que voltar lá na equação diferencial e substituir aqui. Vamos ver como é que fica no próximo slide? Olha lá. Então, derivando estado por estado aqui, deixa eu voltar para ficar melhor. Aqui não está bem definido, né? Olha só o que acontece, pessoal. Quando derivar esse primeiro estado aqui, x1, vai aparecer aqui um x ponto, correto? X ponto, olha lá, aparece na equação de baixo. Quem é x ponto? É x2
Pega esse termo, passa para o outro lado, menos K1U. Olha lá. X2 menos K1U. Quando eu derivo esse segundo estado aqui, o que vai acontecer? Vai aparecer a derivada segunda do x mais um K1, derivada primeira do U. Onde é que aparece esse termo? Aqui, ó, derivada segunda do x mais K1, derivada primeira do U. Quem é esse termo aqui? É x3 menos esse daqui, ó. Passei para o outro lado. E se você perceber bem, isso sempre vai acontecer, olha lá. Então, na verdade, olha lá o que aparece. Ó, x1 ponto é o x2 menos o K1. As nossas constantes vão aparecer exatamente aqui, ó, sozinhas aqui do lado direito da equação. E cada equação, se você olhar bem, olha lá, do lado esquerdo vai ter só a derivada do estado, que é o que manda a regra, e do lado direito só vai aparecer combinação linear de variável de estado e ou da saída. Nesse caso aqui, desculpa, da excitação. Nesse caso aqui, a excitação vai aparecer em todas elas, ó. É claro que K1, K2, K3 e K4 vai ter um valor lá específico que a gente só vai poder saber quem é no final, né? Bom, no último estado não tem muito jeito. No último estado eu continuo com essa equação toda vermelha aqui, ó, que vai ficar indicada, e tenho que substituir no lugar da derivada quinta aqui do x, aquela equação lá diferencial que está lá em cima, né? Que vocês lembram que é a derivada quarta de u, mais 2 vezes a derivada terceira do u, mais 3 derivada segunda, mais 4 derivada primeira, mais 5u. E o que sobra aqui é o que veio daqui da equação. Nota o seguinte, pessoal, que agora eu tenho vários termos aqui que eu vou fazer agrupamentos, né? Termos semelhantes aqui, ó. Esse aqui com esse de terceira ordem com esse daqui, esse de segunda ordem com esse daqui, esse de primeira ordem com esse daqui, ó. Então, na verdade, vão surgir 4 equações super simples de cancelamento, de determinação, né? Olha lá como é que fica, ó. 1 mais K1, 2 mais K2, 3 mais K3 e 4 mais K4. E o último termo aqui, ó, que eu tive que somar lá, né? Esse aqui não precisa eliminar, né? Eu não preciso fazer ele desaparecer, porque ele é permitido, né? Ele é permitido aqui do lado direito. O que não é permitido do lado direito da equação? São essas derivadas de ordem superior. Então, para forçar que elas não apareçam aqui, né? Novamente, estou repetindo, não é eliminar, tá? É fazer ela não aparecer aqui, tá? Então, para fazer com que elas não apareçam aqui, basta fazer esses coeficientes se anularem, tá? Então, para anular esses coeficientes, eu descubro as constantes. K1 é menos 1, K2 é menos 2, K3 é menos 3 e K4 é menos 4. Aí eu tenho que pegar essas constantes, voltar aqui e substituir todas elas, tá? Substituir todas elas em todas as equações, inclusive na equação do x5 aqui. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu vou ter essa equação aqui de estados, ó. x2 mais u, x3 mais 2u, x4 mais 3u, x5 mais 4u e x5 ponto é 5u, que sobrou lá na última equação. Então, veja que o lado direito da equação manteve lá, respeitou a regra geral, né? Eu tenho só combinação de variável de estado e da entrada, olha lá. Tá vendo? O fato das derivadas não aparecerem aqui não significa que elas sumiram. Elas estão, as derivadas, elas aparecem naturalmente aqui, quando eu definir esse estado, né? Quando eu definir esse estado aqui. Então, elas estão lá dentro, né? Mas elas estão lá dentro, mas elas não vão aparecer nas equações de estado, mas elas estão lá dentro, tá? A técnica que a gente usou para que elas não aparecessem é essa técnica aí chamada de mudança de variável. Então, ao invés do x1, o estado ser descrito apenas em função das variáveis lá da equação diferencial de interesse, eu também coloco uma parcela de excitação. Quando você coloca uma parcela de excitação na variável de estado, aí essas derivadas elas não vão aparecer na descrição como um todo, né? Que é o que a gente quer, tá? No fundo, gente, continua sendo o mesmo sistema, tá? Esse sistema que está aqui no slide 14, no finalzinho aqui, ele representa aquela equação diferencial toda complicadinha lá do início, tá?
é a mesma coisa, é o mesmo sistema, tá certo? Só que esse daqui está respeitando aquele diagrama em blocos que a gente mostrou no início da aula aí, que é um diagrama em blocos que tem uma caixinha preta, que tem a dinâmica do sistema, uma excitação U, que é a única variável que entra, né, no sistema, para excitar o sistema, e tem uma única variável Y, né, que é a saída ou resposta do sistema, e dentro do sistema, dentro da caixa preta, tem as variáveis de estado, tá? É o que a gente vai ver no próximo slide aí, quando tiver o diagrama em blocos, tá? Então, antes do diagrama em blocos, a gente vai descrever isso daqui em forma de equação de estados, né, em forma matricial, que é o slide 15, olha lá. Aqui, pessoal, sempre vocês têm que ter em mente o seguinte, que as variáveis de estado, elas são organizadas como vetores, tá? Vetor coluna. Então, a primeira componente é o primeiro estado, a segunda é o segundo, e assim vai até o quinto estado. Se eu tenho 5 estados, eu tenho que ter uma matriz 5 por 5, tá? Por quê? Aqui eu tenho uma linha para cada estado, então são 5 linhas, e eu tenho que ter 5 colunas, porque eu tenho 5 estados aqui para multiplicar, para combinar, tá certo? Então, essa matriz é sempre quadrada, tá? E com a mesma ordem do sistema 5. Lembrar que como os estados estão aqui, é o primeiro, o segundo, né? Então, eles estão organizados em forma de linhas. Quando você multiplica pela matriz, que é aquela multiplicação matriz-vetor, né? Então, os elementos multiplicadores estão sempre na mesma ordem. Então, essa primeira coluna é o multiplicador do primeiro estado, a segunda coluna é o do segundo, a terceira do terceiro e assim vai, para formar as equações. Então, aqui eu vou montar essas equações da mesma forma que tá as equações aqui do slide 14, né? Olha lá, na equação do x1, a derivada do x1 aparece x2 mais u, né? Então, veja, em todas as equações sempre tem o u, né? Na primeira é u, na segunda é 2u, né? 3u, 4u, 5u. E nos estados, é sempre o estado, olha lá, como se fosse uma unidade a mais. Então, como é que fica lá a matriz, né? Então, a matriz, olha lá, a derivada do primeiro estado tem um elemento que é o segundo estado. A derivada do segundo estado tem um elemento que é o terceiro. Está aqui, ó, a coluna do terceiro, né? Multiplicado por 1, pessoal, porque esse é o coeficiente aqui, né? Ó. O coeficiente aqui do slide 14 é 1, aqui é 1, aqui é 1, né? Por isso que aparece 1 na matriz, tá? E essa matriz aqui é a matriz da entrada, que é a matriz que multiplica pelo 1, né? Que a gente viu na equação anterior. E a saída, se vocês lembrarem bem, né? A saída lá, ó, a saída é o x. Quem é o x? X é o primeiro estado aqui. Então, logo, quando for fazer a matriz, olha lá, eu coloco um 1 na coluna aqui do multiplicador do x1, tá certo? Aqui não apareceu a matriz D, né, nesse exemplo, nem no exemplo anterior, porque exatamente isso acontece, hein? Por que isso acontece exatamente? Porque, olha lá, se você olhar a equação desculpa, se você olhar a equação da saída, a saída é o x. O x é o primeiro estado, não está aparecendo nenhum u aqui, tá vendo? Mas podem haver casos, né, onde aparece alguma coisa aí na primeira equação. Depende de como dá esse resultado aqui, lembra? Aqui eu calculo isso daqui para descobrir qual é a primeira equação onde eu vou colocar um termo proporcional na excitação. Então, essa conta aqui, de repente, pode dar 1 alguma hora, né? Algum exemplo pode dar 1. E aparece um termo aqui. Quando isso acontecer, né? E a saída for o primeiro estado, aí a gente vai ter a matriz D aqui, tá? A matriz D é quando você observa que na tua equação de saída tem um termo de excitação. Se você perceber que na tua saída não aparece nenhum termo de excitação, então não vai ter matriz D, tá? Mas isso aí não precisa decorar dessa forma que eu falei, não. Você só equaciona, né? Manipula as equações, agrupa os termos semelhantes, simplifica, escolhe as constantes. Quando chegar no final, com certeza você vai ter também a resposta. Não precisa nem se antecipar, a ficar decorando casos e nada não, tá certo? Nesse exemplo aqui, pessoal, até aqui, essa parte de montagem das matrizes, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo, professor. Ok. Então, agora eu vou mostrar, né, o diagrama em blocos, né? Então, vou voltar só um slide aqui
Ó, o diagrama em blocos que eu vou precisar, pessoal, olha lá. Para cada variável de estado, eu vou ter o integrador, tá? Sendo que as saídas desses integradores, cada um delas vai ser as próprias variáveis de estado, tá? Mas veja que a derivada das variáveis de estado, olha lá, só tem duas parcelas, a maioria delas, né? E a última que só tem uma parcela. Então, eu tenho x2 mais u, aqui é x3 mais u. Então, na verdade, o que eu vou ter lá no diagrama, em cada entrada do integrador, eu vou ter um somador com duas parcelas, que eu preciso de duas parcelas para implementar isso aqui, duas parcelas para isso daqui, isso que vai acontecer lá, a gente vai ver no próximo slide, olha lá. Então, como eu falei, um integrador para cada variável de estado, não tem necessidade de ordenar assim, né? Essa ordenação é didática, tá certo? Então, para formar a derivada dos estados, aqui, ó, derivada dos estados. Para formar, eu tenho que ler a equação, né? Aqui, ó. Então, o primeiro estado aqui é uma soma, né? Do x2 mais o u. Tá certo? Então, eu pego um aqui, uma cópia aqui, ó. O u mais x2, tá aqui. Depois é do x2, é x3 mais 2 vezes u, tá aqui. Do x3 ponto é x4 mais 3 vezes o u, tá aqui. x4 é x5, 4 vezes o u. E o x5, finalmente, só tem uma entrada, né? Que é o 5 vezes a excitação. Então, passando uma linha aqui, né? Um tracejado aqui, ó, circulando, né? Deixando o y de fora e deixando o u de fora, e englobando todo o restante, o que eu vou ter dentro desse sistema é aquele sistema da caixinha preta, né? Onde eu posso observar que eu vou ter todos os estados lá dentro, como era de se esperar, né? Como estava previsto. E do lado de fora eu vou ter apenas a excitação, uma única excitação, e aqui do lado de fora também uma única saída Y. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, meus amigos? Entenderam bem como é que é feito quando aparece derivada da excitação? Mesmo que apareça uma derivada só ou duas, a forma de resolver sempre é a mesma, tá? O que vai ditar para a gente, né? Aqui só um parêntese, né? Olha, aqui, só um parêntese aqui. Aqui eu fui colocando as constantes, né? Vezes o U, depois deriva, coloca aqui, aumenta mais, bota um K2 diferente, né? É importante você notar que aqui, ó, é tudo K1, é o mesmo K1 que foi derivado, né, várias vezes, aqui é o mesmo K2 que foi derivado várias vezes, aqui é o mesmo K3, né, e aqui é o K... Esses caras são diferentes, tá? Uma coisa interessante é o seguinte, nem sempre, pessoal, você vai precisar de todos esse K1, K2 e K3, mas não dá para decidir aqui nessa etapa, tá? Não dá para adivinhar, eu quero dizer assim, não dá para a gente adivinhar se vai precisar do K1, do K2 ou do K3, não dá para adivinhar. Então, se não dá para adivinhar, a gente coloca tudo, coloca o que é mais abrangente, é o que está aí nesse slide 12. Essa formatação aí é a mais abrangente, tá? Se lá no final, você vai descobrir quem é que é necessário e quem não é, entendeu? Então, por exemplo, você descobriu que você não tem derivada segunda do U. Então, o K2 ali, ele naturalmente vai dar zero, tá? Lá no final. Naturalmente, ele vai dar zero no final. Mas isso só posso decidir no final, tá, pessoal? É mais seguro definir só no final. Então, você vai ver lá o seguinte. Aqueles termos que não se juntaram com ninguém, porque na equação principal não tinha aquele termo. Então, se não tinha aquele termo, não existe a necessidade de você cancelar aquele termo. Então, basta você tirar ele fora. É fazer aquela constante que você colocou ali igual a zero. O que eu quero dizer? Vou ser mais claro. Aqui, ó, para você saber o que você vai retirar aqui, tem que aparecer assim, ó, o cara que é da equação mais o que você inseriu. O coeficiente que é da equação original mais o que você inseriu. Se tiver aqui, aparecer um termo aqui com o coeficiente só com o que você inseriu, então significa que a equação original não tinha nada. Então, aquele cara não precisa ter também. Por exemplo, se aqui fosse só K4 o ponto, por exemplo, né? Um exemplo, se fosse só K4 vezes o ponto,
significa que o K4 foi o que você inseriu, né? Então, não tinha nenhum termo em U ponto na equação. Então, na verdade, você não, para que você vai colocar mais, né? Então, você vai lá e faz K4 igual a zero, só isso. Tá certo? Mas se aparecer assim, ó, alguma coisa mais o K que você inseriu, alguma coisa menos ou mais o K que você inseriu, aí sim. Então, significa que essa alguma coisa veio da equação diferencial original, né? Se essa alguma coisa que veio da equação diferencial original for nula, então você também vai fazer o teu coeficiente igual a zero. Mas essa decisão só dá para tomar aqui nessa equação, na equação do último estado. Aí você vai ver quem é que é necessário e quem é que não é necessário. E, né, no caso assim, de um erro, né, você vai ver se tem alguém aqui que está descoberto, né? Então, por exemplo, esse 5U aqui eu não vou sumir com ele porque ele é permitido, né? Esse termo aqui não é permitido. Então, se você notar que apareceu uma constante vezes o U ponto e não apareceu a tua constante, aquela que você inseriu, então você esqueceu de contabilizar isso lá no slide anterior. Você tem que voltar lá para, né, refazer as contas, tá? Então, nos termos que não são desejados, né, tem que aparecer sempre o que era da equação, mais o que você está colocando para tentar apagar esse termo, né? Não fazer ele aparecer, tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Negativo, professor. Então, essa nossa aula de hoje, ela, assim, eu sempre gosto de separar assim, né, em tópicos que é mais fácil, não fica embolado, não fica muita matéria, né? E é sempre bom que você, é bom também que vai revisando o conteúdo da aula anterior, né? E puxando aqueles conteúdos que são importantes, que foi o caso da aula de hoje, né? Então, eu recomendo a vocês que façam os exercícios. Já coloquei lá na plataforma a segunda lista, que é só sobre esse. São 3 exercícios só sobre essa temática da aula de hoje, né? Estão vendo que não é difícil, mas exige uma certa atenção, né? Novamente, pessoal, isso aí não é para ninguém decorar, tá certo? Então, se tem essas regras aqui que eu coloquei no início, só um instantinho, desculpa aqui. Então, você tem essas regras aí do slide 5, né? Essas regras do slide 5, você, quando estiver fazendo exercício, 1, 2, 3 vezes, você vai olhar para essa regra aí. Depois que você começar a fazer vários exercícios, você nem vai precisar olhar mais aí. Você já vai aprender, né? E vai fazer direto, tá certo? Então, isso aí não é para decorar. Se você esqueceu, volta aqui no slide 5 e olha. Não, isso não tem problema nenhum, tá certo? Aqui, a questão é você saber identificar a hora que tem que fazer isso e a hora que não tem que fazer, né? E a forma de fazer essas coisas aí. Por que você tem que fazer daquela forma lá, como se fosse uma escadinha, né? Porque vocês já viram que se não fizer igual uma escadinha lá, aquele K1, K2, K3, K4, né? No final fica faltando termos, né? E as substituições não ficam triviais, tá? Se você colocar qualquer coisa aí, você vai ter dificuldades de equacionar, de substituir na equação seguinte, etc., né? E isso complica os cálculos, tá? Porque nem toda a representação, nem toda a escolha que você decide adotar, ela vai necessariamente chegar num resultado legal, né? Às vezes chega numa inconsistência que você não tem como sair, aí você tem que. Significa dizer que você não escolheu bem as variáveis. Você tem que voltar lá para o primeiro passo, né? Então, essas formas canônicas que tem na literatura, assim, alguém no passado, né, os matemáticos, exaustivamente testaram isso, né, e verificaram que se tentar de qualquer jeito não funciona, perde-se tempo. Então, tem um padrão matemático, né, que sempre dá certo, que são essas formas canônicas que eu comentei com vocês, né? Escolhendo dessas formas aí, o resultado final, por algebrismo, substituição simples, sempre acaba saindo, né? E você consegue chegar tanto nas equações, né, de cada uma das variáveis de estado, como também na representação matricial, né? Tá certo?
Então, façam os exercícios, a lista 1. Hoje, daqui a pouquinho, vou perguntar se alguém tem alguma dúvida da lista 1, se já fez alguma coisa, quer alguma ajuda, né? Que eu deixei na aula passada, né? E estou deixando hoje a lista 2 também, que são 3 exercícios sobre exatamente esses exemplos aí da aula, né? Sobre esse tema da aula de hoje. Também façam esse exercício, tirar dúvida na aula que vem, né? Ou por e-mail, ou durante a semana aí por e-mail, pelo chat aqui pelo sistema de mensagens aqui do Team também, não tem importância, né? Porque na aula que vem a gente já vai falar, a gente vai avançar, a gente vai falar de função de transferência, né? Como calcular a função de transferência estando, né, ou partindo da representação dos estados. Ou seja, se o teu sistema for dado, né? Se o teu sistema for dado não por equação diferencial, mas sim por essa representação de estados A, B, C e D, né? Como é que eu calculo a função de transferência? Então na aula que vem, eu vou mostrar para vocês uma pequena demonstração de como é que é feito, né? Por transformado Laplace. Mas lá no final do desenvolvimento, né? A gente vai ver que a gente vai chegar numa formuleta, numa fórmula, né? Que é uma fórmula geral para qualquer sistema, qualquer matriz A, qualquer matriz B, etc. Daí por diante, quando a gente chegar na fórmula que a gente vai deduzir juntos aqui, a gente vai usar só a fórmula daí para frente. Não precisa mais deduzir nada, né? Em nenhum exercício, nem na prova, não precisa deduzir nada. Só usar a fórmula, né? Para determinar a função de transferência. Então, essa função de transferência vai ser o tema da próxima aula. E daqui a 15 dias, a gente vai encerrar essa primeira parte da matéria com simplificação de diagramas em blocos, né? Porque vocês viram que essa teoria aí de espaço de estados, ela pode ser representada por diagramas em blocos, tá certo? E em muitos casos, principalmente lá no final da matéria, lá no final do período, quando a gente estiver interessado em fazer projeto de controladores, né, síntese de controladores, é muito mais útil que o sistema esteja na forma reduzida, o diagrama em blocos, né? Porque é muito mais difícil pensar em projetar um controlador com estabilidade, etc., etc., quando o diagrama está nesse formato aqui, ó, do slide 10. É um pouquinho mais difícil, tá? Então, assim, se eu puder simplificar esses blocos aqui para achar um bloco equivalente, né, entre a entrada U e a saída Y, um único bloco que representa, né, esse sistema aqui simplificado, para síntese de controladores é excelente, tá? Aliás, não é só para síntese, não, para análise também, para análise de estabilidade também é muito útil ter o sistema na forma reduzida, né, ou simplificada. Na literatura, existem essas duas nomenclaturas, né? Ou chama-se redução ou chama-se simplificação, né? Então, alguns autores usam redução de diagrama em blocos, outros autores usam simplificação. É a mesma coisa, né? Você usa algumas técnicas, né, para substituir essas ligações todas aqui por um único bloco, né, que representa todo esse sistema aqui do ponto de vista da entrada para a saída, né? Do ponto de vista da entrada e saída. Então, na próxima aula, a gente vai falar de função de transferência e daqui a 15 dias, que se não me engano é a aula que antecede a primeira prova, né? É isso mesmo. Daqui a 15 dias, a nossa prova daqui a 21 dias, nossa prova, né? P1. Então, a gente tem a aula da semana que vem, que é função de transferência, também é simples, pessoal. Tudo coisa simples, tem a fórmula certinha lá. E simplificação de diagrama em blocos a gente vai ver na outra aula, que aí a gente encerra, vou passar uns exercícios de revisão também, e a gente encerra a primeira parte da matéria, e daqui a 21 dias que eu falei, né, tem essa última aula da primeira parte, depois na semana seguinte vem a P1, e aí depois da P1 a gente começa a matéria a segunda parte da matéria, que envolve estabilidade, né? A gente vai gastar várias aulas aí com estabilidade e no finalzinho tem
síntese de controladores, né? Também devemos gastar aí algumas aulas também. Então, aí a matéria da P2 basicamente vai ser estabilidade e síntese, né, de controladores, tá? Que também, pessoal, depende dessa parte da matéria aqui, tá? Tá tudo conectado, não tem como falar estabilidade, não tem como a gente estudar estabilidade, síntese, se você não souber bem essa parte aqui de diagrama em blocos e espaço de estado. Isso aqui, essa teoria que a gente está vendo agora é o básico, né? É o beabá para a gente poder fazer síntese e fazer análise, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguém quer algum esclarecimento a mais? Alguém tem alguma dúvida para colocar aqui a respeito da primeira lista? Pode ficar à vontade. Eu achei a Não primeira tem... lista tranquilo, professor. É tipo uma receita de bolo, né? Ok. Não, perfeito. Tudo bem. Eu já coloquei a segunda aí, tentem fazer, tá? Se tiverem dúvidas, podem me procurar, sem problemas, tá? Ou por e-mail, ou na próxima aula, ou aí nesse sistema de conversa aí, né? De chat do Teams também, sem problema nenhum, tá? Eu vou passar para vocês na próxima aula, na próxima aula, além da lista, né? Tradicional que eu sempre passo, que eu chamo de exercício de fixação, né? São poucos exercícios, mas é mais para você exercitar, porque à medida que você exercita, né, você vai gravando os procedimentos e, entendeu? Vai ficando mais claro aí para vocês, né? Além dessa lista tradicional que eu passo, né, que é um exercício de fixação, na próxima aula eu vou passar também um exercício desafio, né? É um exercício só sobre toda essa parte da matéria, né? É um exercício que costuma ser um pouquinho mais assim, não é difícil, né? Mas é um exercício um pouco mais puxado em termos assim de conceito, né, etc. Exatamente, é um exercício só, tá? E exatamente não é obrigatório, é para quem quiser entregar, né? Tá certo? É assim, eu vou explicar, com certeza eu vou repetir essa explicação na próxima aula. Esse desafio, vocês vão fazer assim, vocês vão fazer numa folha, né? De forma manuscrita, lápis ou caneta, só a solução, apenas a solução, né? Aí vão colocar um número de folhas que vocês acharem que a solução de vocês pode ter mais de uma folha. Aí cada um tem uma forma, né, de calcular, né? Aí vocês vão colocar o nome, vão colocar o nome de vocês, né, na própria folha de solução, e vão fazer exatamente como a gente está combinando com a prova, né? Aí vocês vão colocar, vão gravar um PDF e vão depositar lá numa área uma pasta que eu vou criar lá para o exercício de desafio, tá? Esse exercício de desafio é o seguinte, pessoal, isso tudo eu vou repetir na aula que vem, tá? Não fiquem preocupados. Quem quiser fazer, não é obrigatório, tá? É opcional. Quem quiser fazer e estiver certo, né, a solução estiver correta, vai fazer jus a meio ponto na média, tá? Mas assim, meio ponto não é para, não é assim, entregou, ganhou meio ponto, não. Entregou, está tudo certo, tudo resolvido certo, né? A solução está correta, aí meio ponto, né? Na média, tá? Na média final, tá? Então ninguém é obrigado a fazer, mas quem entregar e estiver certo, né? Aí eu vou dar meio ponto para aquele aluno, né? Para vários alunos, né, na média, tá? É uma forma também de incentivar vocês a estudarem de alguma forma também um exercício um pouco mais assim exigente, né? Claro que vai forçar todo mundo a estudar um pouco mais, né? A rever aquilo que não tinha visto antes, né? A perguntar, a tirar dúvida, né? Esse exercício vai forçar um pouco a isso. Para quem quiser também não é obrigatório, tá? É um bônus, tá, pessoal? Isso daí não. Quem não fizer não vai ficar sem, não, tá? Porque isso é só um bônus. O bônus é uma coisa extra, tá certo? Mas tudo isso eu vou explicar direitinho na próxima aula. Vou dar um prazo, né, de uma semana, porque para a gente também não atropelar aí, né? Uma semana é suficiente, um único exercício, envolvendo toda essa parte da matéria até a aula que vem. Então, a própria aula que vem também vai estar incluída nesse exercício de desafio, tá?
Da mesma forma, eu vou colocar ele aí no Teams aí, né? Eu vou colocar lá na aula que vem. Vou ler com vocês, vou explicar o que está sendo pedido, né? E vou explicar tudo na aula que vem direitinho como é que vai ser, tá bom, pessoal? Então vai ter mais exercício de desafio, né? Eu pretendo também fazer isso na segunda parte da matéria, né? Dar mais um outro exercício de desafio. Mas isso é de acordo com o andamento da aula também, tá bom, pessoal? Alguém quer fazer mais quer fazer algum comentário sobre a aula, sobre a matéria? Quer fazer alguma pergunta? Tá com alguma dúvida a respeito do curso, né? Ou das avaliações? Quem ainda não, né, não teve oportunidade de perguntar, pode ficar à vontade, pessoal. Muito bem. Em virtude, então, do silêncio, né? Eu vou aqui me despedir de vocês, agradecendo a presença. Eu vou encerrar a aula por aqui. Quero agradecer a presença de vocês, tá? Desejar a todo mundo uma boa tarde, bons estudos aí, tá certo? Não deixe matéria acumular. Não é só a minha, não, as outras também, tá? Não deixe matéria acumular, vai estudando, tá certo? Um bom trabalho para aqueles que ainda vão trabalhar, né? Que eu sei que alguns ainda vão trabalhar, tá certo? E um grande abraço em todos aí, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, professor. Obrigada. Valeu, professor. Boa tarde.